Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar paredes, tá? Personalizadas, ou seja, paredes avançadas aqui no Revit. E melhor que isso ainda, tá? Eu vou te ensinar como que você pode extrair informações dos materiais dessa parede. Como você pode extrair, por exemplo, um quantitativo, né, dessa sua parede, dos seus materiais. Ou seja, eu vou te ensinar muita coisa aqui sobre paredes, tá? Do básico aqui até o avançado. Então essa daqui é uma aula muito importante que, se eu fosse você, eu não perderia ela por nada e assistiria até o final, porque eu vou dar muitas dicas legais aqui de verdade, beleza? Galera, se você já gostou da ideia desse conteúdo aqui, já deixa aqui o seu like, é muito importante. E se você não é inscrito no canal, tá chegando agora aqui, não se inscreveu, confere aqui se você tá inscrito. Se não tá inscrito, se inscreve, porque eu posto vários vídeos como este aqui sobre a ferramenta do Revit, tá? E eu, aproveitando, eu queria te fazer um convite. Dia 10 de janeiro, tá chegando finalmente aí, dia 10, agora, a segunda-feira, né? A nossa Masterclass Revit. Bruno, o que é a Masterclass Revit? É um evento que eu vou fazer online e gratuito, 100% online, 100% gratuito, ao vivo aqui pelo YouTube. Vai acontecer no dia 10 de janeiro, agora às 19 horas. Nesse evento eu vou te ensinar, tá? Você vai ter a oportunidade de aprender um projeto do zero comigo, de um sobrado no Revit. E, finalmente, aprender a criar um projeto do zero no Revit, tá? Então, se você ficou interessado, quer participar, como que você faz? O link tá aqui na descrição, ó, o primeiro link da descrição aqui embaixo do vídeo, vai ter um link lá, Masterclass Revit. Só você clicar, você vai colocar seu e-mail, seu nome, seguir alguns passos ali para você confirmar a sua presença nesse evento, tá? Tá chegando dia 10 de janeiro agora, beleza? E também um recado muito importante é que após esse evento, tá? Você vai ter a oportunidade de aprender esse projeto junto comigo, e após esse evento eu vou abrir as inscrições pro meu mais novo treinamento, que é o treinamento ArchiMind, tá? Eu tô até usando a camisa aqui, e o treinamento ArchiMind é a minha metodologia que eu utilizo no Revit, tá? Extraindo 100% da ferramenta, passando por um projeto real. Nesse treinamento eu ensino um projeto também residencial do zero, e aí a gente passa por todas as etapas, extraindo 100% da ferramenta, e nela você vai ter, e nesse treinamento você vai ter a oportunidade de ter o domínio da ferramenta de uma vez por todas, beleza? Então, fica esses recados importantes. Dia 10 de janeiro, o evento 100% online e gratuito, que é a nossa Masterclass, e no final você vai ter a oportunidade de entrar, talvez, aí para minha nova turma do ArchiMind, tá? Que é o meu treinamento completo de Revit, beleza? Galera, agora vamos aqui, dados os recados, vamos pro nosso conteúdo então, beleza? Tô mostrando aqui minha tela já para vocês, e aqui eu tô aberto o Revit, beleza? Então, galera, vamos lá. Como que funciona a criação de paredes? Primeiro eu vou mostrar aqui como que a gente pode criar uma parede avançada, tá? Criar uma parede a partir de uma existente básica aqui no Revit. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na ferramenta arquitetura, tá? E aqui a gente vai ter algumas ferramentas já, e eu tenho a ferramenta de parede. Selecionando a minha parede, tá? É bem importante que aqui são famílias que a gente não consegue, por exemplo, salvar como uma família externa e depois carregar no Revit. A gente salva num template, tá? Então, esse template aqui que já vem no Revit, ele tem algumas paredes configuradas. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma parede aqui, ó, genérica de 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros, tá? E aí eu vou criar um retângulo aqui, ó, simulando que eu fosse criar o meu projeto aqui, ó. Vou criar aqui um ambiente com qualquer dimensão, beleza? Pronto, dando um zoom agora, perceba que essa nossa parede, ela tem apenas duas linhas de detalhe, ó. Vou dar um zoom bem mais próximo aqui, ó. Então ela só tem a linha externa e a interna, onde ela está definindo a espessura da parede. Bruno, como que eu consigo detalhar mais essa parede e colocar, por exemplo, uma camada aqui de bloco, uma camada de reboco, uma camada de acabamento e etc. Então aqui no Revit, quando eu seleciono, por exemplo, essa parede, ele vai mostrar aqui, ó, propriedades da categoria dessa família, que nesse caso é essa parede básica genérico de 200 milímetros, tá? E aí o que acontece? Eu posso, a qualquer momento, se eu quiser uma parede específica, né, ou seja, personalizada e avançada, eu posso editar o tipo, tá? E aqui eu tenho a opção de duplicar, tá? Por que duplicar? Para não perder essa família que ela já está configurada aqui, original. Então sempre duplico, e aqui eu vou colocar o nome já, por exemplo, parede 20 centímetros externa, tá?
Aqui você pode dar o nome que você quer, eu vou dar um nome aqui, ó, 20 centímetros externa, tá? Eu tô dando o nome aqui só pra gente separar ela aqui, mas aí você dá o nome certinho pra você saber qual é aquela parede ali, beleza? Então, feito isso, eu dou um OK. Pronto, agora a gente já tá, ó, nessas propriedades dessa parede aqui que eu dupliquei. E aí, Bruno, como que eu adiciono então as camadas pra detalhar essa parede aqui, ó? A gente vai vir aqui em estrutura e aqui no valor, ó, eu clico em editar, tá? Ele vai abrir essa caixa aqui pra editar. E aqui o Revit ele funciona com camadas, tá? Então a gente pode, por exemplo, definir uma camada aqui, por exemplo, aqui, ó, tá? Interna aqui, que aqui ele tá como a função estrutura, ou seja, essa minha camada eu tô falando que ela é uma camada estrutural. E aí eu posso inserir camadas aqui, ó, clicando aqui em inserir, tá? Bruno, só que ainda ele tá dentro do limite do núcleo aqui, ó. Então como que eu faço para jogar ela para cima? Então eu clico aqui, ó, acima, e aí ele vai para outra parte da minha parede, tá? E eu posso adicionar mais uma, ó, seleciono a do meio, inserir, de novo, ele vai ficar aqui no meio do núcleo, eu clico aqui para baixo, ó, jogo para baixo, e aí vai ficar agora, né, ou seja, aqui a gente vai entender daqui a pouco. Aqui no meio vai ser o núcleo, ou seja, o que é a estrutura ali da nossa parede, e aqui poderia ser, por exemplo, ao invés de estrutura, eu posso trocar a função dele e colocar, por exemplo, um substrato, ou seja, uma camada ali de reboco, né, um embolso da parede. E aí eu posso trocar aqui também substrato, tá? Então o que eu tô fazendo? Eu tô definindo uma parede e aqui, ó, lado externo, tá vendo que ele coloca aqui, ó, camadas, lado externo. Lado externo, então, ou seja, esse lado aqui, ó, tá vendo meu mouse? Esse lado externo da minha parede é essa camada aqui, ó, que eu tô definindo aqui para cima. Já aqui, ó, o lado interno é essa parede aqui, ó, essa camada. Ou seja, então, se eu quisesse, por exemplo, essa parede aqui com uma camada com um revestimento de cerâmica, eu ia adicionar esse revestimento aqui, ó, tá? Nesse lado externo, porque aí ele ia pegar a cerâmica e aplicar nesse lado externo. Se eu quiser no lado interno, eu venho aqui nesse de baixo e aplico esse material e ele vai aplicar no meu lado interno, tá? É assim que funciona, é simples, tá? E aí você pode criar quantas camadas você quiser, tá? Você pode, por exemplo, eu criei uma camada aqui agora de reboco e eu quero inserir uma camada agora de cerâmica, né, de revestimento. Eu insiro outra e aí eu posso trocar aqui, ó, para acabamento, tá? E aí eu posso colocar esse material, beleza? Posso excluir também a qualquer momento, ó, vou excluir aqui. Beleza. Então, posso adicionar, posso excluir camadas, tá? E aqui, ó, o material, que é bem importante também, que a gente tem que definir, porque senão ele fica com material genérico, né? Ó, por categoria, ou seja, ele tá com material qualquer aqui. Então, para definir o material, eu seleciono aonde eu quero, por exemplo, aqui a estrutura. Vou vir aqui, ó, nos 3 pontos aqui na frente, tá? Ele vai abrir aqui essa janela de materiais. E aí eu posso, por exemplo, ó, eu quero aqui na estrutura, eu quero colocar uma camada de blocos, ó, alvenarias de concreto, tá? Então, por exemplo, eu posso criar também materiais aqui, tá? De tijolos, de acordo com o tijolo que você quer utilizar, né? Eu posso fazer um tutorial só sobre isso, porque aí já vai ser um pouco mais avançado. Mas aqui eu posso, por exemplo, ó, esse aqui que já tem criado no Revit, unidade de alvenaria de concreto. Ou seja, se eu vir aqui em aparência, a gente vai ver que eles são blocos ali, ó, de concreto, tá? Que ele já está configurado. Então, feito isso, eu posso dar um OK para aplicar esse material e vejo que agora ele está com esse material aqui no núcleo, tá? E a espessura desse material, que seria o bloco aqui no caso, eu posso colocar, por exemplo, 15 centímetros, tá? E aqui eu também tenho que definir o material do meu acabamento, né? Do meu substrato aqui no caso. Então eu clico aqui nos 3 pontos também e vou colocar aqui, por exemplo, ó, cimento, para ver se tem algum material. Olha, tem esse daqui, ó, faixa de areia e cimento, tá? Poderia ser um reboco aí. Então eu seleciono esse material, dou um OK. Pronto. E aí, se eu quiser aplicar desse outro lado, ó, eu posso selecionar, dar um Ctrl A, tá? Ctrl mais A para selecionar tudo. Dou um Ctrl C, depois clico aqui, ó, seleciono tudo, dou um Ctrl V, tá? Mas eu poderia também vir nos 3 pontos aqui, tranquilo, e adicionar o mesmo material, tá? É só uma dica aí extra para você adicionar os materiais mais rápido, beleza? Pronto, feito isso agora, a gente tem que colocar, por exemplo, uma espessura, né? Eu não posso, se eu tentar dar um OK, ó, ele vai dar um erro, porque ele pede para colocar uma espessura qualquer aqui ou seja, a espessura que você quer no substrato. Em todas as camadas tem que ter uma espessura. Então, eu vou colocar 0,025, ou seja, 2,5 centímetros para cada lado. Por quê? Porque aí vai ficar com 20 centímetros, ó, a gente pode ver aqui, ó, espessura total
20 centímetros, tá? Então eu defino a camada no núcleo, defini as espessuras, né, os materiais, e aí tá feito agora. Eu acabei de criar uma parede aqui avançada, né? Ou seja, uma parede com camadas personalizadas de acordo com o que eu desejo ali. Então, dando um OK, olha que interessante. Agora a gente tem a parede 20 centímetros externa, eu vou dar um OK, e olha que legal. Nada mudou. E aí você fala, Bruno, cadê as camadas da parede que eu acabei de criar? Né? Ó, se eu selecionar essa parede, ele está aqui já com a parede que eu acabei de criar. E por que não está aparecendo? Por causa aqui do nível de detalhe, tá? Que ele está no nível baixo, ele não mostra as camadas. Se eu colocar aqui em alto, a gente já vai ver esse nível de detalhe representado. Bruno, mas por que a gente tem, por exemplo, esse nível de detalhe, né? Nível de detalhe alto, médio, né? Ou nível de detalhe baixo? Por que o Revit ele não já fica assim, direto com um nível de detalhe alto? Porque dependendo da vista, da escala que você coloca o seu desenho, vamos supor aqui que o meu desenho esteja nessa escala aqui, ó, tá? E olha lá como é que fica. Fica uma linha preta, não dá para entender, fica muito confuso. Então o Revit, ele entende isso, que tem escalas diferentes. Ou seja, numa escala 1:500, eu não vou ver um detalhe de uma parede. Então, nesse caso aqui, eu posso trocar o nível de detalhe para baixo. E aí eu vou ver o meu projeto de forma mais simplificada, tá? Então, para isso que existe o nível de detalhe médio, alto, tá? Porque aí se eu, vamos supor, agora eu tô numa escala 1:50 aqui, eu já consigo ver a espessura do meu reboco, né? Ou até uma escala mais próxima, eu consigo ver todas as camadas. Então é interessante para mim ativar o nível de detalhe alto, beleza? Bom, então, feito isso, olha lá que legal. A gente tem, Bruno, mas só ficou essa parede com essa configuração. Por quê? Porque quando eu dupliquei, eu selecionei somente essa e editei aqui, ó, e dupliquei. Mas se eu quiser transformar essas paredes que já está criada nessa parede aqui também, eu posso selecionar elas aqui, né? E aqui eu troco para a parede que eu acabei de criar, ó, tá? Eu vou lá em cima, deixa eu ver aqui onde está. Vai estar aqui parede, aqui ó, 20 centímetros externa. Assim que eu seleciono, pronto, todas as paredes agora estão configuradas aqui, beleza? E olha que bacana, a gente já tem uma parede avançada. Bruno, você falou que ia ensinar como extrair materiais dessas paredes. Será que tem como extrair materiais, informações dos materiais, metros cúbicos, metros quadrados e até mesmo o custo? Quanto que custaria para construir 1 metro quadrado, por exemplo, dessa parede? E aí, conforme eu for criando o meu projeto, né, ou seja, estou expandindo meu projeto, automaticamente ele está me gerando essa tabela de quantos que custaria para construir, né? Ou seja, para levantar essa parede. Então é isso que eu vou te mostrar agora, tá? Que é possível. Então, olha que legal. Aqui a gente tem as nossas paredes que eu acabei de ensinar configuradas, né? As paredes avançadas com camadas. E você entendeu que você poderia adicionar várias camadas aqui, tá? De acordo com a sua necessidade. Feito isso, agora vamos extrair o quantitativo, criar uma tabela de materiais dessa parede. Para isso a gente vai vir aqui em vista, tá? E aqui em vista a gente vai ter a opção aqui, ó, tabelas, tá? Eu vou selecionar essa tabela aqui e ao invés de tabela de quantidade, ou seja, quantidade seria quantas paredes eu tenho no meu projeto externa, quantas paredes eu tenho no meu projeto interna. Isso seria quantidades, tá? Ou seja, eu quantifico os elementos do meu projeto. Agora eu quero fazer um levantamento de material. Então olha que legal, o Revit ele já é bem intuitivo, né? Levantamento de material. É isso que a gente quer. Então vou selecionar aqui. Ele vai abrir essa tabela aqui, ó, novo levantamento de material. Aqui a gente tem que selecionar a categoria, tá? Nesse caso aqui, a gente quer fazer um levantamento de paredes, né? Materiais da parede. Então vou selecionar a categoria da parede, eu posso dar um nome para essa minha tabela e aí ele já vai colocar aqui, ó, levantamento do material de parede. Ele já dá um nome para você, mas você pode personalizar se você quiser, tá? Você pode definir a fase, ou seja, se isso é na construção nova ou existente, tá? Dá para trabalhar com fases. Eu vou colocar nova aqui porque a gente não tem fases aqui nesse estudo aqui que a gente está fazendo. Pronto, selecionei a categoria, dei o nome para minha tabela, vou dar um OK. E aí ele vai abrir essa janela aqui, ó, tá? E essa janela agora, a gente está dentro da categoria de paredes e todas as informações dessa parede aqui, eu consigo puxar em uma tabela. Então, ó que legal. A gente vai ter aqui, por exemplo, família e tipo. O que é família e tipo, Bruno? A gente acabou de duplicar uma parede de família e tipo e criou um tipo de família diferente de parede. A gente colocou lá parede externa, 20 centímetros. Eu criei e a gente criou lá, por exemplo, uma camada de bloco e as camadas de reboco, tá? Então, isso é a família e tipo. Ele vai estar lá o nome que a gente especificou da parede. Então, vou jogar ele aqui, ó. Para jogar é só selecionar, clico na setinha
ele joga aqui para dentro, tá? E aí, olha que legal, a gente vai ter agora aqui um pouco mais para baixo as informações dos materiais. Ó que legal, então. Eu posso colocar, por exemplo, né, o nome do meu material. Ó, então, lembra do nome lá do material que a gente colocou, né? Bloco, né, alvenaria, ou seja, o material lá, o nome do meu material. Eu posso puxar esse parâmetro, então vou jogar ele aqui para dentro, tá? Outra coisa, volume, né, ou área, tá? Então vamos supor aqui que você quer saber a área do seu... Bruno, por que é interessante eu colocar a área do meu material? Porque conforme você vai criando o seu projeto, tá? Você vai extraindo essas informações de quanto, por exemplo, eu criei uma parede aqui de 10 por 10. Então ela tem aqui 100 metros quadrados, né? E aí você consegue, por exemplo, dentro da tabela, fazer um cálculo bem simples, né? Quanto que custaria para construir 1 metro quadrado de parede? Então você faz essa estimativa, né, de quantos você gastaria para construir 1 metro quadrado, e aí você pode criar, eu vou te mostrar ainda nesse vídeo como que você pode criar um parâmetro, né, onde você vai extrair essas informações de custo, tá? Então é importante que você adicione a área também. Então vou colocar a área aqui, e aí tem vários parâmetros, tá, que você pode colocar, comentário, né, e etc, beleza? Ó, outro material, custo do meu material, tá? Então, cada material eu posso extrair essa informação, né? Ou seja, 1 metro quadrado de alvenaria, quanto que custa? E aí eu tenho essa estimativa. 1 metro cúbico, né? Aqui nesse caso está material área. Mas aí eu posso, por exemplo, colocar metros cúbicos, né? Que a gente vai ter também metros cúbicos, ó, material, volume, tá? Na verdade ele fica como volume. Porque, por exemplo, na alvenaria até beleza, né? A gente pode fazer o cálculo da alvenaria por metro quadrado, a gente pega a área que cada tijolo tem. Agora, por exemplo, no concreto, por exemplo, no reboco também, né? A gente vai ter esse volume, né? Ou seja, vai ser a espessura e o comprimento e a altura desse material. Então a gente precisa do volume, tá? Então a gente pode adicionar esses parâmetros aqui. Feito isso, olha que legal, posso dar um OK aqui agora. Você vai ver que o Revit já vai trazer uma tabela aqui de materiais, tá? E olha lá, ele vai colocar aqui, ó, o nome, tá vendo? Família e tipo, ou seja, é uma parede básica, parede 20 centímetros externa, é aquela parede que a gente criou, tá? Então agora, ó, por exemplo, eu posso vir aqui no nível 1, apertar WT, tá? WT é para poder dividir a minha janela. Então eu deixei aqui, por exemplo, as paredes, e aqui eu vou deixar o meu quantitativo, tá? Ou simplesmente para ver essa modificação aqui, beleza? Então aqui está a nossa tabela, deixa eu deixar ela maior aqui. Ó, vou trazer mais para cá para a gente ver essa tabela inteira. Então olha que interessante, a gente tem aqui na nossa tabela o nome da família aqui da nossa parede que a gente criou, o material, o nome do material, ó, tá? Concreto, e aqui a área do material e o volume em metros cúbicos, tá? Olha que interessante. Bruno, o que acontece? Aqui nesse caso ele não está fazendo o total, né? Então se eu quiser eu posso agrupar também, ó. Seleciono aqui a minha tabela e aqui embaixo, ó, em campos eu vou vir em editar, tá? Vou vir em classificar e agrupar e eu posso agrupar, ó, por família e tipo, né? Ou seja, eu vou pegar todas as minhas paredes que tá nesse mesmo tipo e vou agrupar em uma única coluna e depois eu quero que agrupe também pelo nome do meu material. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Que na minha família e tipo, ele vai agrupar, né, todas aquelas categorias. Só que eu também quero que ele agrupe através do material, né? Ou seja, cada material, todos os materiais que tiver o mesmo nome, ele vai deixar na mesma linha e vai fazer esse cálculo aí, beleza? E para poder calcular, tá? Eu tenho que desmarcar aqui, ó, eternizar cada distância. E aqui na formatação, por exemplo, na área, tá? Que eu quero que calcule, eu tenho que colocar aqui, ó, trocar de nenhum cálculo para calcular os totais. E eu tenho que fazer isso no volume também, se eu quiser que ele calcula, tá? Beleza? Então, olha que legal, a gente tem aqui o material, nome, né, família e tipo, e aqui eu tô calculando os totais na área e no volume. Olha que bacana, se eu der um OK, ele já agrupou aqui, de acordo com os materiais. Então, como a gente tem dois materiais nesse projeto, a gente tem a alvenaria e a gente tem também o material de reboco, né? Então, são dois materiais, ó, duas linhas, tá? Então, por exemplo, o material de concreto, faixa de areia e cimento, ele tem uma área de 384 metros quadrados e um volume de 9,60 metros cúbicos, né? Já a unidade aqui de alvenaria, ela tem 192 metros quadrados de área e 28 metros cúbicos, tá? E olha que legal, se eu pegar essa parede
e começar a estender ela aqui, ou seja, começar a construir o meu projeto, ele vai atualizando de forma automática na nossa tabela. Ó, pode perceber que ele vai quantificando isso de forma automática. Ou seja, isso é muito legal, por quê? Porque eu posso criar uma tabela, eu posso criar essa tabela uma única vez no início do meu projeto e começar a criar o meu projeto sem me preocupar com o quantitativo. Quando eu terminar o meu projeto, tá lá então a minha tabela já com os quantitativos, beleza? Então isso é muito legal, é incrível isso aqui na ferramenta do Revit. E aí você pode falar, Bruno, mas agora como que eu faço um quantitativo desses materiais, né? Eu quero saber quanto que custa, por exemplo, o metro quadrado, né? Quantos que custaria 445 metros quadrados desse concreto, dessa faixa de areia e cimento. Como que eu faço isso? Então eu vou te mostrar agora, tá? Então beleza, para a gente criar esse quantitativo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionar a minha tabela, tá? E aí eu vou lá embaixo, ó, onde tem uns campos, tá? Eu vou vir aqui, ó, campos, editar, beleza? E agora a gente tem aqui a opção de criar um parâmetro com fórmula, tá? O parâmetro calculado. Só que o que acontece? Eu não coloquei aqui ainda, deixa eu fechar, porque eu não coloquei a coluna aqui de custos, né, do meu material. Então, para adicionar, eu vou vir aqui em editar de novo, e aí eu vou pegar aqui, ó, o parâmetro de custo, tá? Vou adicionar o custo e vou jogar aqui para ele ficar por último, beleza? Se eu der um OK, a gente vai perceber que ele não tem nenhum custo, tá? Zero aqui. Por quê? Porque a gente não configurou quanto que custa o metro quadrado ou o metro cúbico de cada material. Então, para fazer isso, a gente tem que especificar isso. Então, eu vou vir aqui selecionar a minha parede, tá? Não precisa selecionar todas, apenas uma. Vou vir em editar tipo e agora eu vou colocar aqui a editar estrutura, tá? E no meu material, ó, tá? Eu vou clicar aqui para abrir a configuração do material e no material, que é esse daqui, ó, faixa de areia e cimento, eu vou em identidade e aqui vai ter o parâmetro de custo, tá? E aqui eu posso definir, ele coloco em dólar, tá? Então você pode colocar aqui sem nenhum símbolo, tá? Sem nenhuma simbologia. E aí a gente coloca na tabela que ali está especificado em reais. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que o metro quadrado, tá? Nesse caso aqui, o metro cúbico, né? Porque eu estou falando aqui do reboco, né? Então seria metros cúbicos. E aí eu vou fazer uma estimativa de quantos custaria um metro cúbico, tá? Então vamos supor que o metro cúbico aqui vai custar R$200. Então eu escrevo apenas 200, não coloco R, nem cifrão, nem nada, tá? E deixo o valor aqui, ó, somente o valor, R$200 por metros cúbicos, tá? E aí eu tenho que fazer essa estimativa aí, beleza? Feito isso, eu coloquei aqui, especifiquei no material, eu vou dar um OK. E agora tem o parâmetro de custo nesse material, tá? E olha que bacana, eu vou dar um OK agora. Eu não preciso fazer em todos aqui, é só apenas no material de cada tipo, né? Ou seja, aqui na estrutura é a alvenaria, então já teria que fazer essa estimativa também, tá? Mas nesse caso eu vou fazer esse daqui, vou dar um OK, aplicar e OK. Beleza? Bruno, coloquei o custo do material aqui, ó, do faixa de areia e cimento, né? Deixa eu apertar aqui TW para voltar aqui na nossa tabela de novo, para ficar mais fácil. E Bruno, coloquei o custo aqui nesse material, mas não está aparecendo para mim, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem vários materiais desse tipo e ele não está calculando aqui, tá? Então, para poder calcular, eu vou vir aqui nos campos, editar de novo, das propriedades do levantamento do material, tá? O que acontece? A gente tem um custo, eu vou criar um novo parâmetro aqui, ó, calculado, tá? E agora eu vou colocar aqui o nome desse parâmetro, vai ser custo total, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, eu vou colocar o símbolo aqui do reais, beleza? Vou deixar aqui em fórmula, comum mesmo a disciplina, e ao invés de número eu vou colocar aqui moeda, porque a gente está fazendo o levantamento de quantitativos, né? Ou seja, levantamento do orçamento, na verdade, né? Então aqui na fórmula eu vou colocar, vai ser o volume, né? Porque o reboco a gente faz a estimativa em metro cúbico, ou seja, volume. Vou selecionar esse volume e aí eu vou multiplicar, né, pelo custo, tá? Quanto que custa o volume desse material. Então vou lá dar um OK, pronto. Só que aí, se eu tentar dar um OK aqui, ó, ele vai falar que as unidades estão inconsistentes. Por quê? Porque a gente está tentando multiplicar um volume que tem 3 medidas, né, por um custo, ou seja, não é a mesma unidade. Então, para solucionar isso, é bem simples. A gente coloca entre parênteses esse parâmetro aqui, tá? Antes aqui de multiplicar.
E aí eu divido isso por 1, ou seja, ele vai dividir por 1 metro cúbico, tá? Então eu divido, tô dividindo o meu material e aí ele vai me dar uma unidade, beleza? E aí eu multiplico pelo meu custo. Vou dar um OK, agora sim ele já deixou eu fazer aqui. Vou dar um OK e olha que bacana, né? Não aconteceu nada. Bruno, deu errado, tá? Então, não. Por quê? Porque lembra que a gente tem que ativar aqui o cálculo dos totais nesse campo. Ó. Então, vou vir aqui, por exemplo, em formatação. Vou selecionar o meu custo total. Ele está com nenhum cálculo. Eu tenho que calcular os totais, porque senão ele não aparece aqui para mim mesmo, tá? Então, vou dar um OK. E aí, como a gente pode perceber, ele não calculou ainda, tá? Por quê? Porque como eu defini apenas uma parede, né, daquela família, ele não puxou aqui. Então, nada impede também aqui de eu colocar aqui, ó, no custo unitário, né, de acordo com o meu material, eu posso colocar por aqui, até mais rápido, né, do que eu ter que configurar lá no meu material, como eu fiz anteriormente. Então, lembra que a gente colocou R$200 o metro cúbico, né, desse material. Então, eu vou colocar 200, vou dar um Enter. E aí ele vai falar, ó, essa alteração será aplicada a todos os elementos do tipo parede 200 centímetros externa, tá? Então, é isso que a gente quer aplicar em todas. Eu vou dar um OK e olha lá que bacana, tá? A gente já tem, né, os custos ali, tá? Ele, deixa eu ver aqui em classificar e agrupar. Ó, ele agrupou também o custo total. Eu quero que ele fique em uma linha só. Então, ó lá, no nosso projeto inteiro, né, tá lá a quantidade de metros quadrados, o volume, o custo unitário, ou seja, eu defini que é R$200 na faixa de areamento aqui, e ó lá o preço, né? E o preço para construir seria esse preço aqui, ou seja, em reais, ou seja, R$2.224 e aqui R$6.672, beleza? E olha que bacana, se eu apertar WT aqui para dividir a janela, eu vou deixar essa janela da minha tabela maior aqui para a gente ver o custo, tá? Deixa eu deixar aqui menorzinho, para dar para a gente ver ali o custo atualizando. Então, olha que legal. Se eu vim aqui no meu projeto, começar a expandir o meu projeto, ó, ele vai atualizando o custo em tempo real do meu projeto, tá? E olha que bacana, beleza? Bom, então essa aqui foi uma aula completa, né, onde eu te mostrei como que você pode criar uma parede do zero, personalizada, avançada, com várias camadas, e te mostrei também como você pode extrair uma tabela de levantamento de materiais, né, com parâmetros de área, com volumes, né, em metros cúbicos, e também no final te ensinei como você pode fazer o orçamento, né, extrair o orçamento, quanto que vai exatamente, isso que é legal, exatamente quanto que vai custar aquele projeto no final, tá? Então é muito legal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever na nossa Masterclass, tá? Que vai acontecer agora dia 10 de janeiro, segunda-feira. E se você chegou até aqui, tá? Esse vídeo aqui, ó, tá com 30 minutos, tá? Aproximadamente 30 minutos, né? Se você chegou até aqui, eu quero saber. Então comenta aqui, ó, hashtag até o fim, tá? Eu sempre faço essa brincadeira aqui e é legal porque esse vídeo aqui ele ficou bem longo e se você tá aqui, tenho certeza que você tá muito comprometido. Então deixa aqui para eu saber que você tá realmente comprometido e aí eu vou comentar aí no seu comentário que você deixar, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, nos encontramos no próximo vídeo, na verdade nos encontramos na nossa Masterclass, 19 horas, tá? Que vai acontecer aqui no YouTube, beleza? Um abraço, te encontro lá, valeu!